Você lembra daqueles jogos que antigamente eram simplesmente os melhores da Play Store, que era febre, mas depois o jogo ficou muito ruim, se perdeu em meio ao sucesso, virou pay to win e os caramba. Isso realmente acontece muito, por isso eu juntei 5 casos em que isso aconteceu, a maioria com jogos que eram realmente famosos e já tiveram sua época de febre. E eu vou retratar tudo isso nesse vídeo maravilhoso. Mas antes... Opa! Eu sou o Xerox e você está em mais um vídeo do meu canal. Se você tá gostando, já deixa o seu like, por favor. Já se inscreve aí. Na moral, pega uma coisinha pra comer, uma coisa pra beber e vambora. Não tinha como não falar dele. E já vamos começar com um dos maiores casos nesse quesito. Querido ou odiado, Free Fire. Aqui eu tenho um lugar de fala porque eu vi acontecer. Eu era viciado no glorioso fogaréu gratuito. Eu peguei a melhor época ali de 2018/2019 até o jogo começar a desandar. E basicamente a maioria desses casos o problema é a ganância. E nesse caso não foi diferente. Até porque se você ouve o nome Garena já pensa em uma polêmica, porque essa empresa basicamente só fez cocô no jogo. Eu não vou contar muito sobre como o jogo começou e tal, isso aí eu já até falei no vídeo que é do Free Fire vs PUBG, então se você está interessado vai lá ver, por favor, mas é pra voltar, tá? E resumindo, a proposta é ser um PUBG muito mais acessível, porque o PUBG Mobile era bem pesado e poucos celulares na época rodavam. Ele fez muito sucesso e virou febre, principalmente aqui no Brasil, tô nem aí pros outros países. Brincadeiras à parte, aqui no Brasil a febre foi de mais ou menos 2018 até 2020. Onde só se falava disso em Pinitópolis, Minas Gerais, e Chique Bahia, em todo o Brasil. Mas em geral eu acho que 2020 foi o último ano antes das coisas começarem a ficarem ruins. A Garena sempre foi meio gananciosa, mas se perdeu um pouco no personagem. O intuito do jogo era ser o mais leve possível para ser acessível. Mas se formos olhar hoje, o jogo tá bem mais pesado. E já não roda mais em qualquer celular não. E se você tá pensando que ficou mais pesado porque melhorou, botou mais mecânica, mais coisas boas, tá completamente errado. Até porque se fosse isso, ela não tava nesse vídeo, né? Na verdade, esse peso todo foi basicamente gastado com skins que simplesmente ninguém liga. Só skins random que basicamente não tem relevância, cara. Isso é uma coisa que já vem sendo retratada há muito tempo e já teve os influenciadores com parceria da Garena avisando e falando isso sempre, mas não adiantou. Isso praticamente afastou geral do jogo. Pessoas como Nobru, Serol, Coringa, etc. Além de hoje estar um pouco pay to win. O jogo deixou de ser de tiro para ter a habilidadezinha que quem não compra personagem se ferra. E além dessa papagaiada de skin que te dá vantagem. E para isso você tem que descolar a plata. E aí basicamente o jogo gradualmente estava se complicando e perdendo público. É sempre uma época ou um evento que o hype do jogo volta por um mês no máximo. E esses players que foram atraídos abandonam o game de novo. Porque o Free Fire hoje está um lixo. Quem aí lembra do Among Us, cara? Simplesmente um dos jogos que mais explodiu nos últimos tempos. Se minha pandemia foi um pouco mais legal, no caso fugindo de todo o caos que estava acontecendo, parte disso foi o Among Us. Depois de só ver tragédia no jornal, entrar no Discord e chamar a rapaziada pra jogar era muito legal. E se você deixou de jogar o jogo antigamente, acha que a dona foi gananciosa ou algo do tipo, você está totalmente enganado. Pelo contrário, só teve culpa parcial da empresa em si. O Among Us foi lançado em 2018 por uma empresa indie. E se você sabe o que é indie, já deve ter imaginado o problema. E você aí que não sabe, eu vou explicar. Indie faz referência a independente, ou seja, uma empresa independente. Muitas vezes em um pequeno grupo de pessoas, sem muito orçamento e investimento, fazendo jogos simples, porém muito deles viciantes. Um exemplo claro disso é o Among Us. Porém é aí que está o problema. Por mais que seja algo muito bom o Among Us ter estourado, isso também foi um problema, pois imagina tu criar um jogo com teus amigos e ele simplesmente estourar a nível mundial. Como você e seus amigos que nunca imaginavam isso vão administrar tudo? Claro que dá pra fazer isso, mas dependendo de quem é o grupo e da quantidade não dá muito certo. A Inner Slot era um grupo de apenas 3 pessoas, e isso quando o jogo já tinha estourado. Então eles tiveram problemas sim, principalmente com servidores. Os caras não esperavam que ia ter um mundo inteiro jogando isso. Mas muito parte desse esquecimento foi simplesmente a gente parar de gostar do jogo.
porque querendo ou não, depois de jogar bastante, fica muito repetitivo. E eles demoraram bastante para lançar atualizações que incluíam conteúdos interessantes. E quando lançaram, já era um pouco tarde. E o jogo, por ser básico demais ficando repetitivo, foram lançados vários jogos inspirados no Among Us com mais conteúdo. Mais propostas novas pra não ficar chato. E cara, eu recentemente baixei o Among Us de novo. E se tu não tiver um grupo de 5 amigos pra mais, fica muito chato. Jogar solo é uma tristeza, muito entediante. Então o jogo basicamente saiu do hype e isso foi inevitável. Uma empresa pequena não conseguiu administrar tudo. E aí quando conseguiu lançar coisas novas, todo mundo já tinha metido o pé. Mano, é simplesmente incrível que todos os jogos até agora tiveram seu auge como uma febre gigantesca e hoje são simplesmente esquecidos. Isso mostra um pouco como o mercado de games sempre tá inovando. Nunca é só um jogo reinando. Jogos entram e saem do hype. E por mais que eu tô sentindo falta de jogos bons hoje em dia, principalmente da Play Store, é sempre algum jogo inovador, mas que sai do hype porque vem um melhor ainda. O jogo foi lançado em 2016 pela Supercell. E logo já estourou. E teve sua febre de 2016 a 2018 mais ou menos. E nossa, eu joguei muito isso. Eu confesso que eu não era um dos melhores. Eu acho que eu parei até de jogar porque eu nunca consegui passar da ilha 7 ou 8. Sei lá, eu acho que era esse sistema aí de ilhas. Mas cara, legal era. O jogo simplesmente inovou no jogo de cartas no campo de batalha, onde em tempo real você tem que pensar rápido e ir acumulando Elixir, que é tipo um XP para invocar as cartas. E é muito legal. Aí você tem que destruir as torres do inimigo e isso foi simplesmente uma ideia genial. Porém, o jogo em 2025 tá bem esquecido, apesar de manter uma fanbase fixa, porém bem menor. Isso agora sim por causa da ganância da Supercell. Envolvimentos com pay to win, matchmaking quebrado. A Supercell basicamente estava mais focada em lançar o pacote novo de skins, enquanto o competitivo do jogo tava uma bagunça. Hoje em dia, se você quiser subir sem descolar aquela grana preta, esquece. Você só vai passar raiva montando um deck estratégico com o que tem, montando as melhores estratégias para conseguir vencer qualquer inimigo, para chegar um Nilba que nem sabe jogar, mas pagou R$ 500 em cartinhas pay to win e cagar as cartas na sua cara que nem um maluco, mas dando um gap absurdo nas suas humildes cartinhas. Cara, pay to win é simplesmente uma desgraça, mano. E cada vez mais está contaminando nossos queridos games. Além de você aí que está começando ainda, pegar um cara que joga desde 5 anos, profissional do jogo, e simplesmente te humilhar, porque o matchmaking, que é o embaralhamento das partidas, está quebrado. E se você quer ver a comparação do Clash de antigamente para hoje, eu aconselho você ver esse vídeo aqui do Lip. Clash Royale de 2016 versus de 2025. O canal do cara é foda e o vídeo é muito bom. Enfim, eu simplesmente parei de gostar do estilo de jogo do Clash e eu acho que foi até melhor, porque eu, pobre falido, ia só passar raiva nesse jogo. Não tem como, esse aqui foi um dos mais relíquia. Eu só lembro de eu e meus amigos que nem um maluco na rua com o celular pra achar Pokémon. E cara, foi um jogo com uma ideia simplesmente genial e legal pra caramba, que teve sua febre gigantesca, era sensação antigamente. Geral tava jogando, mas basicamente ficou repetitivo também. Já não tinha mais tanta graça ficar andando na rua só pra achar Pokémon. E o jogo só tinha isso, tinha alguns eventos, mas também era repetitivos, parece que era tudo igual. Então, depois dessa febre jogando muito o jogo, ficou chato, não tinha mais propósito, todo mundo enjoou, além da empresa ter se perdido em meio às decisões. Paywall bem abusivo, que paywall é você pagar por alguma função ou algo exclusivo do jogo. Aí eram raids paga, não sei o que pago, além de bugs nos eventos. Às vezes o GPS não ficava tão responsivo, deixando o jogo meio que impossível de ser jogado. A Niantic, que era responsável pelo jogo, removeu alguns recursos úteis que surgiram na pandemia. E aí a comunidade se revoltou com algumas mudanças forçadas. E a Niantic estava simplesmente ignorando os players, que estavam sempre reclamando do jogo. Além disso, o suporte era horrível. Eles demoravam para responder ou só te ignoravam mesmo, que é uma sacanagem. Enfim, a Niantic se perdeu e o jogo é bem limitado. Coisa que poderia ser diferente, pois ainda tem uma ideia boa. Só falta alguém bater no peito e adicionar coisas novas, mecânicas maneiras e tal. Mas já é tarde demais. O jogo tá simplesmente morto. Enfim, Pokémon GO e Pokémon em si fez parte da minha infância e me rendeu momentos muito legais. Então, obrigado por isso e vai se ferrar, Niantic. Todos os manos de Madeira Cascada, Maranhão, não fecham com você. Então, esses foram os 5 casos. Ainda tem diversos outros jogos que aconteceu isso. Então, se você quer uma parte 2, já comenta aí embaixo.
e deixe sugestões de jogos que se tornaram ruins, seja por ganância ou por outros motivos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.